Olá, gente linda. Eu sou Mara Porto, estou aqui no Brechó Colmeia, Largo do Aroche, 438. E hoje nós vamos entrevistar a nossa querida Lili Vargas, a embaixadora das trans, nascida em Limeira, interior de São Paulo, casada há 41 anos e bem casada, né, Lili? Ah, graças a Deus, né, mana? E que se desenvolve um forte trabalho em prol da cidadania no mundo LGBT. Conta pra gente um pouquinho dessa sua militância. Bom, eu sou Lili Vargas, embaixadora das trans, e tenho 5 décadas de militância e ativas, né? Então, o meu projeto é as meninas trans e travestis de rua, que não têm condições, né? Que estão aí perdidas, que estão aí sem apoio. E essa militância é muito, muito importante para mim, porque eu vim de lá, né? Daquela época de 60 e Conta um pouco. pouquinho da sua trajetória, Então, né? Desde quando você se descobriu, né? Que você gostaria de estar. Então eu sou de Limeira, sou da cidade de Limeira, onde eu nasci, e fui criada em Jundiaí. Depois que mais tarde é que eu retornei a Limeira. E meu pai era jornalista, que trabalhava com o Ibrahim Suede na época, Sim. e minha mãe era dona de casa. Então tinha uma família muito bem estruturada, uma família que sempre me apoiou, uma família maravilhosa. E nós morávamos no interior. E por motivo do serviço do trabalho do meu pai, que tinha que viajar muito e a gente ficava muito tempo sem se ver, nós resolvemos vir para São Paulo. Meu pai resolveu trazer-nos para São Paulo, porque ficaria mais fácil, que ele estaria sempre São Paulo, Rio, Rio, São Paulo. E aí quando foi que eu vim para São Paulo e me estabeleci aqui, né? E com mais ou menos 11, 12 anos que eu comecei a perceber a minha diferença, né? Sim. De que eu tinha nascido realmente como um... Te incomodava alguma coisa? É, uma coisa que a minha imagem me incomodava muito. Eu me olhava Sim. no espelho e não era aquilo que eu queria, porque dentro de mim era uma alma feminina, porque dentro de mim eu sou uma alma feminina. Sim, E é aí- muito bom você falar isso, porque tem muita gente que também deve estar assim, né? Tem muito. Pensando, poxa, o que está acontecendo comigo, né? Como que você continuou e chegou até aqui, né? Aí, com o tempo, eu fui analisando as coisas, diferenciando um homem e mulher, o porquê que eu gostava de um homem e não gostava de uma mulher, porque era diferente, enfim. E sempre fui muito feminina, nunca tive nada de masculino. E a dificuldade era porque todo mundo falava, ai, para minha mãe, ai, que menina linda, sua filha é linda. Não, não é filha, é filho. Mas até então, era uma coisa que realmente era genético, era, né? Mas a minha alma mesmo bem feminina. Aí eu comecei a perceber as diferenças. E foi quando eu, então, foquei que eu realmente tinha que saber o que eu queria, o que eu foi sentia. buscar, né? É. Você foi buscar Aí- o porquê e o porquê eu era daquela forma. Sim. E na época não existia isso, era uma coisa horrível, isso era uma aberração da natureza, né? Como chamavam pederastas, na época tudo não era muito gay. escondido, muita- Então era um horror, ninguém queria na família um pederasta, como falavam, né? Mas os meus pais sempre me apoiaram, meu pai e minha mãe maravilhosos, e eu tive uma grande força deles para que eu pudesse estar como hoje, estar aqui, estar do jeito que eu sou. Então eu comecei a me policiar, a ver as minhas atitudes, as minhas maneiras e o porquê aqui. Foi então quando eu decidi realmente que eu falei, não, eu tenho que me aceitar. Eu tenho que me aceitar, porque eu me olho no espelho, eu sou uma garota. Eu tenho sentimentos de garota, eu tenho manias, gestos, tudo de garota. Sim. Então, eu não podia continuar lutando comigo mesma, porque eu sofria muito, sabe? Eu sofria muito. E na Você tinha época, medo. eu não tinha apoio, porque nós estávamos na época, era uma época dura da ditadura. Era uma época que nós éramos uma aberração da natureza e nós éramos bicho, nós éramos Você está caçados. falando isso já na parte fora da sua casa. Você já estava, era a ditadura militar, né? Isso, isso. Onde a polícia... Não, até aí eu não tinha saído para fora ainda, não Sim. tinha ido
me emancipar, sair. Não tinha conhecido o meio gay, os meus amigos, né, as amiguinhas. Eu era ainda aquele menininho bobo dentro de casa. Sem conhecer nada, né? Nada. Quando eu cheguei a São Paulo, que eu fui morar no bairro do Ipiranga, foi aonde é que eu conheci os meninos, as meninas, as gays da época do bairro. E ali então eu comecei a amizade e eles então começaram a me mostrar muitas coisas, a dizer muitas coisas, porque eu era menino do interior, Sim, né? sim. E aí me trouxeram para a cidade, para conhecer a cidade. Aí foi quando eu entrei no meio gay, né? E conheci tudo, comecei a conhecer a vida noturna, onde já estava mais ou menos com 16, 17 anos, foi aonde eu comecei a vir para a cidade, para a rua à noite. Foi quando eu comecei a frequentar boates, que começaram a surgir as boates, as primeiras boates de São Paulo. Então, o círculo do ambiente nosso era Metrópole, Galeria Metrópole, Avenida São Luís, Avenida Ipiranga, terminava-se ali no Cine República, que hoje não tem mais, na esquina que embaixo chamava-se Bajeca, aonde todo mundo, todas tomavam café a noite toda. Então a circulação, o passeio era da Avenida São João com a Ipiranga, esse Bajeca, subia a Ipiranga, entrava na São Luís e terminava na Galeria Metrópole, é onde todos se encontravam. Então ali começou o movimento, ali todas as gays que eram gays se encontravam ali à noite, né? E a gente tinha muita perseguição, porque a batida policial era direto. Então a gente tinha que correr muito, se esconder, apanhava, e aquelas que se salvavam tudo bem, no dia seguinte retornavam ao local, sabe? E esse foi o nosso trajeto no começo da minha conhecimento do meio gay, né? Depois então veio, já estava emancipada, já estava mais experiente, sabendo mais as coisas. Aí eu comecei a viajar para o Rio de Janeiro. Sim. Foi na época Das frenéticas. foi na época que começou a mudar tudo, que veio o mundo artístico, os Novos Baianos, as frenéticas, Nelsinho Mota, Ney Matogrosso, Leila Então, Diniz. Você conviveu com todo esse povo? A Maria Alcina, que é minha amiga até hoje, que é uma paixão da minha vida também. Tivemos muitas coisas juntos. E aí a gente frequentava os teatros e íamos ver a Frenéticas, que na época que o Nelson Rubens lançou. E eu que era garoto na época, né? E não tinha ainda feito a minha transição. E nem imaginava a fazer essa transição. Porque não tinha na época esses recursos todos de cirurgias, de silicones, de próteses, enfim. Então não tinha travestis e não tinha gays. Eram só menininhos afeminados que se vestiam de mulher. Então esse era a situação da época, porque depois é que veio, né, quando eu já estava no Rio, de mais ou menos de quase 80 para cá, que veio a modernidade, começou a surgir as travestis 24, né? Aceitação. Aceitação. Né? Aí começou a vir os hormônios, aí começou a vir os silicones, porque na época a gente só tomava hormônios femininos para o peitinho ficar mais saliente, para o corpo poder ficar mais modelado, e tirar a barba, que retrocedia a barba. Então eram hormônios femininos, que todas nós comprávamos e tomávamos. Aí depois é que veio o silicone, aí que veio tudo isso, aí começou o movimento, né, das travestis 24 horas por dia. Que aí elas faziam, porque antes era montagem, botava uma peruquinha, um saltinho, um batom, era mulher. Sim. Então aí veio as travestis que ficavam 24 horas por dia, já femininas, né, já feitas, né? E aí já a aceitação já era melhor, sabe? Aí elas já podiam sair na rua, porque na época não podia, você tinha que sair, se você fosse fazer show, você tinha que sair só maquiada com a peruca na bolsa, porque senão você era presa como prostituição. Tudo isso na época do Riquete, que era um delegado terrível, que foi uma coisa assim horrorosa. Então, quer dizer, tudo isso. Aí, essa época, no Rio, a gente participou de todos esses artistas que hoje em dia são uns ícones, né? Famosíssimos, maravilhosos. E aí foi a evolução. Voltei para São Paulo, né?
E aqui continua a minha vida à noite. Foi onde comecei a conhecer o Hi-Fi, que foi a primeira boate de São Paulo, que era na Augusta. Depois veio o Nostro Mundo, aí depois veio o Medieval. Você ficou com vontade de se montar e fazer show? Aí eu comecei a entrar no mundo do palco, né? Aí era a montagem, né? Era a montagem. Então a gente se montava num sábado, numa sexta, era os dias de curtição de fim de semana. Então tínhamos uma boate que se chamava Val Improviso, que inclusive é aqui na Frederico Stênio, e outra aqui na Marquês de Tu, que eram duas boates numa só. E ali tinha um show das montadas, né? Então a gente se montava e ensaiava a semana toda uma dublagem de uma cantora que a gente gostava e ia pro palco fazer o show. Tá? Era muito engraçado. E não tinha, né, um drag queen, porque drag queen não existia assim caricatas daquelas meninas que se montavam e faziam um número de comédias, né, de uma cantora fazendo graças no palco. Então seria caricatas na época, que hoje é tipo uma drag queen. Então aí foi que comecei a fazer os shows e ficar conhecida também como, né, da noite, como montada, né, de shows. Tinha o Reinaldo René, que era um grande apresentador, que é atualmente a Silvete Montilla, que era a apresentadora oficial de todas as boates. Esse Reinaldo René era uma pessoa maravilhosa e que dava oportunidade para todos que queriam subir ao palco. E aí começou um movimento mais, né, sério, as coisas ficaram mais leves, a polícia menos agressiva, a ditadura já no final. Então, e a coisa dos Go-Go Boys? Go-Go Boys não existia. Começou a existir foi a Xepa Rizzo, que também é um ícone no nosso meio, que lançou os Go-Go Boys. Os Go-Go Boys não eram musculosos, não eram trabalhados. Go-Go Boys eram uns menininhos bonitinhos, novinhos, que botavam shortinhos, que praticamente hoje em dia, shortinhos na época, hoje é uma bermuda, né? Então, a Xepa, que era a responsável da produção dos shows, vamos inventar os meninos no palco também. E foi aonde que se chama Go-Go Boy. E eles ficavam lá dançando, se exibindo, né, com aquele corpinho magro, que não tinha nada a ver com hoje, né, com os Go-Go Boy produzidos hoje em dia, mas a gente se divertia, era muito bacana. E nós éramos muito unidos. As gays eram muito unidas. Você também, numa entrevista que eu vi, você falou de uma festa, alguma coisa que descia Augusta, festas. Sim, foi aí que surgiu o Medieval, da Elisa Mascaro, que é uma pessoa que também foi mãe para todas, acolheu muitas e que deu tapa a cara para a ditadura. Ela abriu esse Medieval na Augusta, que é do lado do Shopping Center, né? Do Center 3. E essa boate ficou assim famosíssima pelas festas que ela dava todo mês. Olha. E aí onde foi que os artistas global começou a frequentar? Vera Fischer, são várias, né? Porque foge no momento. Você falou até de um elefante. Isso, Yusa Carla. Uma das festas que foi assim também muito importante, porque a Augusta fechava, quando tinha essas festas, fechava da Paulista até a rua seguinte. Então ficava aquele trecho da rua, da boate medieval fechado. Então as pessoas que vinham participar das festas, da fantasia, elas vinham da Paulista para baixo, já descendo. Sim. E aí o Zacala, numa dessas festas, ela desceu em cima de um elefante. Olha que foi fenomenal, foi sensacional. E fora outras artistas, Hilda Maia, que é uma pessoa que eu trabalhei 4 anos com ela, uma atriz de cinema nacional maravilhosa. E ela vinha também numa banheira cheia de gelo seco, quase nua, e com os boys carregando a banheira. Olha, que delícia, era uma coisa hilária, era uma coisa fabulosa, uma coisa luxuosa, né? E outras festas, porque tinha a noite marroquina, tinha a noite de Hollywood, e cada mês ela fazia essa festa onde fechava a boate. E as famílias, elas iam para a porta da boate com as crianças, assistir, ver aquele espetáculo. Mas não era como para menores de 18 anos, não tinha isso? A boate sim, mas fora não tinha restrição de idade, porque
né, como o conselho tutelar, essas coisas. Então estava com o pai e com a mãe, não havia problema. E não tinha problema de agressão, de ofensa, porque era uma diversão, era uma coisa assim, hilária para as famílias. Sabe? Então, entre aspas, nós éramos, naquele dia, naquela noite, naquela festa, nós éramos respeitados. Porque estávamos dando alegria, né? Aquele pessoal que vinha de casa, de bairros, para assistir às festas. Que bacana. Me conta rapidinho, que nosso tempo é curto, né? Como foi a eleição de embaixadora das trans? Embaixatriz, né? Embaixatriz. Sim, eu sou de Limeira, né? Em Limeira, eu sou também de uma família tradicional de Limeira. E quando eu saí de lá, eu sempre voltava, claro, eu tenho parentes lá até hoje. E sou muito conhecida, como meu pai também é bem conhecido. E aí, eu nunca tive segredo para ninguém, que eu sempre fui gay, que eu sempre fui, né? E aí, na transição toda aqui em São Paulo, eu já fiz a transição toda, passei a ser a Lili Vargas, né? Social e tudo mais, tudo certinho, a mulher Lili Vargas. E aí, nessas visitas de Limeira, eu sou muito bem recebida, os clubes me recebem bem, fazem questão de que eu esteja presente. Aí fizeram esse concurso, elegendo, eu sem inclusive saber, das gays, dos homossexuais, da associação de lá, e me elegendo como embaixatriz trans, para representar as meninas de São Paulo. Como a minha militância é esse ramo, eles acharam nada mais justo do que dar esse título, que inclusive é um título único, né? Então aí eu estou representando não só a minha militância, como essa faixa que é muito importante para todas as meninas que necessitam e todas, né, que estão aí, sem beira e sem eira, né? Então, já estamos no final, infelizmente, né? Foi muito rápido. Tanta coisa, né, que não dá nem para falar muito, né? Queria falar. Como que faz para encontrar Lili? Suas redes sociais. Lili praticamente é que nem um, como se diz, assim, um balão, né? Ela está em tudo quanto é lugar. Mas eu posso, nas redes sociais eu posso dar o meu e-mail, lilivargas.graziano@gmail.com. Esse é o meu e-mail. E tem o meu Face, que é Lili Vargas, e meu Instagram, lilivargas93. Então tá aí, quem quiser se dispor, ou tiver algum problema, ou quiser alguma orientação, é só ligar e só me comunicar, que eu estou sempre aqui de pé para poder ajudá-las. Foi um prazer, maravilhosa, você como sempre. Pena que a gente tem tão pouco tempo, né? O que eu disser aqui... Vamos voltar para uma segunda. Com certeza estarei sempre presente. E o que eu disser aqui de agradecimento é muito pouco, porque a gratidão é muito grande. E isso aqui, esse carinho, Maurício Coutinho, Mara maravilhosa, sabe? Esse ambiente que nos acolheu, que está nos acolhendo, Brechó com todo Colmeia. carinho, Brechó, Colmeia, aqui no Largo do Arocho, venham conhecer também, gente. Então é muito pouco, porque a gratidão é muito grande. E não há dinheiro que pague isso, eu sempre digo. Amigos é sempre um ouro em nossa vida. São Sabe? tesouro. Então vamos preservar como eu preservo vocês. E eu agradeço você, Mara, agradeço o Maurício, agradeço a produção toda. Enfim, o que precisarem de mim, enquanto eu estiver de pé e com saúde, tá? Eu estou aqui na luta e na militância por todas vocês. Obrigada. E nós vamos voltar para um segundo programa, né? Se Porque Deus tem quiser. muita coisa.